de preocupações, contas a pagar, compromissos a cumprir, incerteza sobre o futuro, a palavra de Deus nos chama a enxergar amanhã de outra forma, como um recomeço cheio de esperança. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa verdade revela que não importa quantos erros cometemos no passado, nem quantas vezes pensamos em desistir. A cada novo dia, o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia e nos dá a chance de recomeçar. O ontem pode ter sido marcado por lágrimas, dores, fracassos ou desânimos, mas o hoje é uma nova oportunidade. É como se Deus colocasse diante de nós uma página em branco, pronta para ser escrita com fé, esperança e confiança nele. O sol que nasce não é apenas um fenômeno da natureza, mas também um convite do Criador. Levante-se, eu continuo no controle. Caminhe, pois eu estou contigo. Quantas vezes acordamos e já carregamos sobre os ombros fardos que não foram feitos para nós? Fardos da ansiedade, da insegurança, do medo. Mas ao começar o dia lembrando dessa promessa, somos convidados a descansar em Deus. Não precisamos enfrentar o hoje com as forças de ontem, porque Ele renova em nós a força que precisamos. Amanhã não deve ser vivida como uma corrida desenfreada contra o tempo, mas como um encontro com a presença do Senhor. É no início do dia que decidimos como iremos encarar o que virá. Se colocarmos Deus no centro desde os primeiros instantes, teremos paz para suportar as pressões, sabedoria para lidar com as escolhas e serenidade para caminhar em meio às dificuldades. Assim, cada manhã é mais do que apenas um novo ciclo. É a prova de que Deus ainda não terminou a sua obra em nós. Ele nos desperta não apenas para levantar da cama, mas para levantar na fé, para acreditar que ainda existem promessas sendo cumpridas, que a fidelidade dele nos sustenta. Quando iniciamos o dia sem a presença de Deus, é como caminhar em meio à neblina. Enxergamos pouco, tropeçamos facilmente e ficamos vulneráveis às armadilhas do caminho. Mas quando entregamos amanhã ao Senhor, nossos passos são iluminados pela sua luz e nossa mente encontra clareza para discernir entre o que é essencial e o que é passageiro. O salmista nos lembra disso em Salmos capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Há um poder especial em começar o dia falando com Deus. Não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de alinhar o coração com a vontade dele, de aprender a descansar sabendo que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos de aquele que nunca falha. Quantas vezes carregamos a ansiedade logo ao acordar? A mente já começa a projetar problemas que nem aconteceram, criando cenários de medo e preocupação. Mas a palavra nos convida a lançar sobre Deus todas as nossas inquietações. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 está escrito: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa que não precisamos desperdiçar nossa energia tentando resolver tudo sozinhos. O cuidado do Senhor é constante, e sua mão está sempre estendida para nos sustentar. Amanhã, portanto, é o tempo ideal para esvaziar o coração das preocupações e preenchê-lo com a confiança em Deus. É o momento de declarar que não viveremos o dia conduzidos pelo medo, mas pela fé. É a oportunidade de silenciar as vozes da insegurança e dar ouvidos à voz do Pai, que nos lembra que somos amados, guardados e conduzidos. Quando colocamos o Senhor no início do dia, não significa que os problemas desaparecerão, mas que teremos forças para enfrentá-los. É como atravessar uma tempestade debaixo de um abrigo seguro. O vento sopra, a chuva cai, mas estamos protegidos. A diferença entre começar o dia com ou sem Deus é justamente essa. A presença dele se torna o nosso refúgio, a nossa paz em meio ao caos, o nosso guia em meio às incertezas. Por isso, não permita que a pressa ou a distração roubem esse momento. Amanhã não é apenas o início de mais um dia comum, mas o altar sagrado onde podemos oferecer ao Senhor nossa gratidão, nossos planos e até mesmo nossas fragilidades. É nesse altar que o coração encontra descanso e a mente é renovada para viver com serenidade. Existe algo poderoso em reconhecer que o dia não nos pertence, mas ao Senhor. Quando acordamos acreditando que tudo depende de nós, carregamos o peso do mundo sobre os ombros. Porém, quando entregamos cada detalhe a Deus, descobrimos que não precisamos viver no controle, e sim na confiança.
O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos ensina: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa consagração não significa apenas pedir a bênção de Deus sobre o que planejamos, mas submeter nossos desejos e decisões à vontade dele. É um ato de humildade e entrega, reconhecendo que o caminho dele é sempre melhor do que o nosso. Quantas vezes planejamos minuciosamente nossos dias, mesmo assim, algo inesperado acontece. É nesse momento que percebemos como somos limitados e como precisamos da direção divina. A vida não é feita apenas de esforços humanos, mas de confiança em um Deus que governa o tempo, abre portas, fecha caminhos perigosos e nos guia em segurança. Começar amanhã lembrando disso muda completamente a perspectiva. Ao invés de encarar o dia como uma batalha que precisa ser vencida na força do braço, passamos a enxergá-lo como uma oportunidade de caminhar lado a lado com o Pai. Isso nos liberta da ansiedade, porque entendemos que não estamos sozinhos. Temos um Deus que vai à frente de cada passo. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui está o segredo para viver com paz. Buscar primeiro o Senhor. Quando Ele está no centro, todas as outras coisas encontram o seu lugar. O problema é que muitas vezes começamos o dia colocando em primeiro lugar as preocupações, os compromissos e até mesmo os medos. Mas a palavra nos chama a inverter essa ordem. Primeiro Deus, depois todo o resto. E quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, até mesmo o fardo do cotidiano se torna mais leve, porque não o carregamos sozinhos. Portanto, amanhã é o momento perfeito para uma escolha. Começar o dia tentando controlar tudo ou começar descansando no cuidado de Deus. Essa decisão pode parecer simples, mas muda completamente a forma como enfrentamos cada desafio. Muitas vezes acordamos e já nos sentimos pressionados pelo ritmo acelerado da vida. É como se o relógio fosse nosso inimigo, empurrando-nos para a correria antes mesmo de termos tempo de respirar. Mas a verdade é que Deus não nos chama para um dia marcado pela agitação, e sim pela confiança nele. O salmista declara em Salmos capítulo 46, versículo 10, aquietem-se, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa palavra é um convite para começarmos o dia em silêncio diante do Senhor, reconhecendo que não precisamos ter todas as respostas ou soluções. Basta nos aquietarmos e lembrar que Ele é Deus, que reina sobre todas as circunstâncias. Quantas vezes gastamos nossa energia tentando resolver preocupações que nem sequer aconteceram? O coração se enche de ansiedade pelo que pode dar errado, e esquecemos que o Deus que nos sustentou ontem é o mesmo que nos sustenta hoje. O silêncio diante de Deus, logo pela manhã, é um antídoto contra a pressa e a inquietação. É nesse silêncio que Ele nos fortalece e renova a nossa fé. Quando colocamos em prática esse princípio, começamos a enxergar o dia de forma diferente. A correria continua existindo, os compromissos permanecem, mas dentro de nós nasce uma serenidade que o mundo não pode dar. É a paz que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz é mais do que a ausência de problemas. É a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem fugir do nosso alcance. Ao iniciar o dia com essa convicção, carregamos um escudo invisível contra as pressões externas. A paz de Cristo guarda a nossa mente e o nosso coração, impedindo que sejamos dominados pela ansiedade. Por isso, não permita que o seu dia comece apenas na correria. Permita que ele comece no altar do Senhor, com a alma aquietada e os ouvidos atentos à voz dele. Assim, cada passo dado será mais firme, cada decisão será mais sábia e cada desafio será enfrentado com confiança. A cada manhã, Deus nos oferece a oportunidade de enxergar a vida com novos olhos. Mas, muitas vezes, abrimos os olhos físicos e mantemos os olhos espirituais fechados. Passamos pelo dia como se estivéssemos no automático, sem perceber os detalhes da graça que nos cerca. É por isso que amanhã é o momento perfeito para despertar não apenas o corpo, mas também a alma. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos capítulo 12, versículo 2.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente começa desde cedo, quando escolhemos alimentar nossos pensamentos com a palavra em vez de permitir que as preocupações ditem o rumo do dia. Se não buscarmos a Deus logo ao amanhecer, o mundo rapidamente ocupará esse espaço com pressa, ansiedade e distrações. Mas quando abrimos o coração para o Senhor no início do dia, passamos a enxergar os acontecimentos sob uma nova perspectiva. O que parecia obstáculo se torna oportunidade de crescimento. O que parecia fardo se transforma em aprendizado. O que parecia perda pode ser visto como parte do cuidado de Deus em nos proteger de algo pior. Muitas pessoas vivem suas manhãs como se fossem apenas a repetição de ontem, sem perceber que cada amanhecer é uma chance de viver algo novo com Deus. Ele não apenas nos acorda, mas também deseja nos despertar espiritualmente para enxergar a vida além das aparências, para viver com esperança, fé e coragem. Amanhã é, portanto, o terreno fértil da nossa jornada espiritual. É nela que lançamos as sementes que irão florescer ao longo do dia. Se plantarmos confiança, colheremos paz. Se plantarmos gratidão, colheremos alegria. Se plantarmos fé, colheremos vitória. A escolha está diante de nós a cada amanhecer. O salmista expressa essa confiança em Salmos capítulo 118, versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos neste dia. Perceba, não é amanhã, não é quando tudo se resolver, mas hoje. O dia que temos em mãos é o presente que Deus nos oferece. E cabe a nós decidir se viveremos esse presente em ansiedade ou em confiança nele. Começar o dia com gratidão transforma o coração e renova a mente. Ao reconhecermos as bênçãos antes mesmo de pensar nos problemas, o fôlego da vida, a família, a salvação em Cristo, encontramos paz e confiança, lembrando que não estamos sozinhos, que a bondade de Deus nos acompanha a cada passo. Como diz 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O salmista também nos lembra em Salmos 103, 2:5, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças e enche de bens a sua existência, renovando sua juventude como a da águia. Quando a manhã começa assim, a ansiedade perde força e o dia se torna uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus em cada detalhe. Ao iniciar o dia colocando Deus em primeiro lugar, nossa mente encontra clareza e nosso coração paz, mesmo diante das preocupações. Isaías 50, 4 nos lembra que ele desperta nossos ouvidos para ouvir sua voz, e Jesus ensina em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, escolha entregar cada preocupação a Deus, confiar em sua fidelidade. Se essa reflexão tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe para que outros também sintam a paz de Deus neste novo dia.